Após descobrir que sua esposa, Sarah, o traía com Jake, o marido decide se vingar publicamente. Ele organiza um churrasco e, com a ajuda de Jake, expõe a traição diante da família de Sarah, arruinando sua reputação. Sarah tenta justificar suas ações, mas sua imagem como filha perfeita é destruída. O marido, magoado, segue com a vida e o divórcio ocorre. Sarah, após ser desmascarada, enfrenta as consequências de suas mentiras, enquanto o marido começa a se recuperar emocionalmente. Esposa infiel. Pensou que poderia viver uma vida dupla, então me juntei ao amante dela para me vingar. Eu, 28M, sempre acreditei que tinha o casamento perfeito, como todo mundo que publica histórias semelhantes aqui. Mas essa ilusão desmoronou completamente quando descobri que minha esposa, Sarah, 27F, levava uma vida dupla há anos. Ainda estou tentando lidar com essa situação complicada, mas achei que compartilhar meus pensamentos aqui poderia me ajudar a organizar as ideias, além de receber conselhos úteis de vocês, se tiverem algum. Sarah é uma dona de casa que sempre foi extremamente dedicada à família, não só a nossa, mas a sua família no geral. Ela é o tipo de mulher que está sempre em contato com os pais e me lembra constantemente de manter contato com os meus pais e irmãos também. Ela cresceu em uma família grande, com 2 irmãos e 2 irmãs, e tem uma ótima relação com todos eles, assim como com seus cônjuges e filhos. Sarah sempre sonhou em construirmos nossa própria família e recentemente começamos a tentar ter um filho. Sarah é como o elo que une sua família. Talvez por ser a filha mais velha ou simplesmente por sua natureza familiar, nada acontece na família dela sem passar por ela primeiro. Então, não foi surpresa que ela assumisse a responsabilidade de cuidar de sua mãe quando ela adoeceu. Os pais de Sarah moram sozinhos e já estão envelhecendo, por isso precisavam de ajuda com a doença da mãe. Inicialmente, Sarah visitava os pais todos os finais de semana, já que moravam em outra cidade. Essas viagens pareciam exaustivas para ela, mas nunca reclamava. Algumas vezes, parecia relutante em ir para a casa deles e voltava para casa visivelmente desgastada, mas ela sempre ia, afinal, fazia qualquer coisa pela família. Após um mês, no entanto, percebi uma mudança. Sarah começou a demonstrar mais entusiasmo em visitar os pais. Ela começou a sair mais cedo na semana e, em algumas ocasiões, só retornava na segunda-feira. No início, não dei muita importância a isso, até que um dia ela chegou em casa numa segunda-feira e me disse que precisaria voltar na quarta-feira. Foi aí que precisei impor um limite e lembrei-a de que ela também tinha uma família aqui. Ela se desculpou, disse que os pais realmente precisavam de ajuda em casa, mas acabou ficando e saiu apenas na sexta-feira. No entanto, as ausências de Sarah começaram a causar tensões em nossa casa. Eu tentava ser compreensivo, mas não era fácil lidar com a ausência da minha esposa por 3 ou 4 dias na semana. Eu estava começando a sentir sua falta. Além disso, havíamos decidido tentar ter um bebê, e sua ausência tornava isso mais difícil. Sarah estava exausta quando voltava para casa e só parecia se recuperar completamente depois de um dia. Isso nos deixava com apenas 1 ou 2 dias por semana para tentar engravidar, e quem já passou por isso sabe que não é suficiente. Num determinado dia, resolvi tocar nesse assunto com ela. Tentei ser cuidadoso e evitar parecer acusador. Disse que entendia que a mãe dela precisava dela, mas que eu também precisava. Expliquei como era difícil para mim ficar longe dela, e lembrei-a de que não poderíamos ter um filho se ela não estivesse presente com mais frequência. Ela começou a chorar imediatamente e disse que eu estava culpando-a por não conseguirmos começar uma família. Também disse que sentia que era uma má mãe, mesmo para um filho que ainda não tínhamos. Consegui tranquilizá-la e garantir que não a estava culpando, e assegurei que ela seria uma ótima mãe. Depois que ela se acalmou, chegamos a um acordo. Ela ficaria apenas 3 dias por semana na casa dos pais. Sarah não ficou muito feliz com isso, mas concordou que era o melhor para nossa família. Achei que as coisas melhorariam após essa conversa, mas foi aí que comecei a perceber uma certa distância entre nós. Antes, eu achava que ela estava apenas cansada, mas agora parecia claro que ela estava emocionalmente desconectada. Mesmo quando estava em casa, era como se sua mente estivesse em outro lugar. A intimidade desapareceu. Embora ainda estivéssemos tentando ter um filho, parecia algo mecânico e sem paixão. Além disso, os pequenos gestos de carinho, como beijos, abraços e aconchego antes de dormir, também haviam desaparecido. Eu não tive coragem de abordar isso imediatamente. Pensei que ela poderia estar estressada com a situação da mãe e não queria que ela sentisse que eu a estava culpando novamente. Não queria arriscar outra crise emocional, então fiquei em silêncio, mas não conseguia afastar a sensação
sensação de que algo estava errado. Tudo mudou quando recebi uma mensagem pelo Facebook de um cara chamado Jake. Ele dizia que precisava conversar comigo sobre Sarah. Isso disparou um alerta na minha mente, mas ele se recusava a dar detalhes. Apenas insistia que era um assunto que não poderia ser tratado online. Eu estava curioso, mas também cauteloso. Afinal, era um estranho falando sobre minha esposa e pedindo para me encontrar pessoalmente. Depois de refletir, decidi que não haveria problema em encontrar Jake em um lugar público. Marcamos em um café, a uma distância razoável de minha casa. O Jake que encontrei era bem diferente da impressão que tive online. Ele parecia inquieto, com olheiras, como se não estivesse dormindo. Não sabia dizer se ele estava nervoso ou triste. Quando me viu, levantou a mão e veio até mim. Disse um oi e ficou mexendo as mãos, visivelmente desconfortável. Perguntei por que ele estava me enviando mensagens sobre minha esposa, e ele respondeu: "Eu estou saindo com a Sarah há alguns meses." Isso me atingiu como um raio. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. Não queria acreditar, mas ele continuou a explicar o distanciamento recente entre nós e o que ele pensava que estava acontecendo. Ele revelou que achava que estava sendo o único com quem ela se encontrava, mas que logo descobriu que ela era casada. Ele a encontrava sempre que ela ia à cidade onde morava, que era a mesma cidade dos pais dela. Jake contou que foi depois de algumas dessas reuniões que ele descobriu a verdade. Ele estava completamente surpreso ao descobrir que Sarah estava casada. Ele nunca imaginou que ela estivesse enganando ele e a mim ao mesmo tempo. O que ele me contou foi uma verdadeira bomba, e a maneira como ele me falou sobre isso fez meu estômago revirar. A cada palavra, eu me sentia mais e mais surpreso. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e comecei a perceber tudo o que estava errado com o comportamento dela. A distância emocional, o cansaço constante, a ausência física e, claro, as viagens frequentes para a cidade dos pais dela, que agora eu sabia que eram apenas desculpas para se encontrar com ele. Jake continuou explicando que no começo ele nem imaginava que ela fosse casada, mas quando a verdade veio à tona, ele se sentiu como um tolo. Ele achava que estava vivendo um romance com uma mulher que só queria prazer e distração, sem querer enfrentar a realidade. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Meu mundo parecia ter desabado. Eu estava casado com alguém em quem confiava completamente, e agora tudo estava sendo destruído diante de mim. Sarah me enganou durante meses, talvez até anos, e o pior é que ela me fazia acreditar que tudo estava bem. Jake, por sua vez, parecia angustiado. Ele me explicou que não estava falando comigo para causar mais dor, mas para que eu soubesse a verdade. Ele parecia sinceramente arrependido de ter se envolvido com ela, e embora ele ainda parecesse nervoso, eu não sabia como reagir a tudo aquilo. Finalmente, depois de muito tempo em silêncio, eu disse a Jake que ele tinha razão em me contar tudo. Ao mesmo tempo, eu sabia que a dor e a traição eram minhas para carregar. Eu precisava tomar uma decisão sobre o que fazer com minha vida, e o que Sarah havia feito não poderia ser ignorado. Quando o Facebook me sugeriu aleatoriamente ser amigo dele, ele checou meu perfil e descobriu que eu era casado com a namorada dele. De alguma forma, isso foi pior do que descobrir que minha esposa estava me traindo. Ela estava mantendo esse cara por perto. Ela tinha uma vida inteira com um namorado em outra cidade. Eu odeio admitir, mas por um momento achei que isso fosse uma brincadeira elaborada. Quando finalmente falei, o ameacei, dizendo que ele deveria se afastar de mim e da minha esposa. Falei que não estava brincando e que ele deveria tentar esse golpe em outra pessoa. Jake não respondeu. Ele simplesmente pegou o celular e me mostrou algumas fotos dele e da Sarah. Eram fotos dos dois em encontros em um restaurante, no parque, sentados em um carro. Ela não estava apenas se envolvendo com alguém aleatório, ela estava namorando ele. De alguma forma, isso fez a traição ser ainda pior. Jake me contou que começou a suspeitar dela quando ela nunca o levou para sua casa. Ele insistiu mais de uma vez, mas ela dizia que morava em um lugar muito mais simples do que o dele. Quando o Facebook sugeriu meu perfil para ele, viu uma foto minha com ela e começou a explorar meu perfil. Encontrou várias fotos que deixavam claro que estávamos casados. Aquilo não bateu com a imagem que ele tinha dela, e eu disse a ele que se ele checasse o perfil dela, veria algumas fotos nossas juntos. Lembro-me especificamente de uma série de imagens que ela postou de uma viagem que fizemos no ano anterior. Jake simplesmente deu de ombros e disse que não viu nada. Peguei meu celular e abri o perfil da minha esposa. Passei pelas fotos e, para minha surpresa, fui completamente apagado. Não acreditei. Ela realmente tinha excluído todas as postagens que me mostravam, apenas para esconder minha existência do seu parceiro de traição. E claro, não havia motivo para eu voltar atrás, pois ela já havia postado essas fotos antes. Eu nunca teria ido atrás disso se Jake não tivesse me dado uma razão. Era como se eu não soubesse mais quem ela realmente era. Jake disse que sentia muito e que lamentava ter que me machucar dessa forma. A parte emocional do meu cérebro estava com raiva dele, mas não queria aceitar suas desculpas. Por outro lado, a parte lógica entendeu que ele
também era uma vítima. Talvez não tanto quanto eu, já que ele não estava vendo seu casamento virar uma mentira, mas ele ainda assim era uma vítima. Suspirei e disse que entendia. Agradeci por ele ter tomado a decisão difícil. Ela sempre dizia que estava com a mãe dela todo final de semana, mas provavelmente estava com você metade desse tempo. Jake confirmou que ela dizia que estava cuidando da mãe. Ele achou estranho quando ela sumia por alguns dias sem dar explicações, mas acreditava que era porque ela estava com a mãe dela. Aparentemente, a mãe dela era a desculpa para ambos. Jake nunca pensou em questionar isso, porque confiava nela, assim como eu. Conversamos mais, e as peças começaram a se encaixar. Descobri que ela era uma mentirosa muito cuidadosa. A maioria do que ela dizia a Jake sobre si mesma era verdade, como sobre a família, o que fazia para trabalhar e a doença da mãe. Ela evitava mentir sobre essas coisas para não se atrapalhar e acabar se revelando. A única coisa que ela mentiu para Jake foi sobre ser casada e onde morava. Ela usou o papel de filha dedicada para nos manter afastados de qualquer inconsistência. Jake me perguntou como eu queria proceder. Ele tinha pensado em confrontá-la no início, mas achou que eu merecia saber antes de tomar uma decisão. Eu respeitei isso e pedi para ele não contar nada até que eu decidisse o que fazer. Ele concordou e trocamos informações de contato. Desde então, conversei algumas vezes com Jake. Ele é um cara bem legal e perguntou várias vezes se eu já havia decidido o que fazer a seguir, mas não insistiu. Eu ainda estou tentando descobrir como abordar a situação e apreciaria conselhos de quem já passou por algo semelhante. Atualização. Nunca imaginei que meu post fosse ganhar tanta atenção. Eu o postei buscando conselhos sobre como seguir em frente e acabei recebendo várias opiniões. Algumas pessoas me chamaram de perdedor por não ter dado um soco no Jake logo na hora do café. Acredite, eu pensei nisso no começo, mas como disse, ele também era uma vítima. Foi razoável da parte dele. Algumas pessoas perguntaram se eu virei amigo do Jake. Eu meio que sinto que agora somos amigos, de certa forma. Como já disse, ele é um cara muito legal e tem sido surpreendentemente solidário. Eu tentei apoiar Jake também, embora no início tenha sido estranho para mim. Ele estava namorando e se deitando com minha esposa, mas ele também foi traído e estava profundamente ferido. Ele frequentemente falava de como se sentia usado. Jake estava buscando um relacionamento sério e achava que tinha encontrado isso com a Sarah. Foi mais uma grande decepção para ele, causada por mulheres. Quando mencionei a Jake que estávamos tentando ter um bebê, ele não conseguiu esconder o horror. Ele ficou chocado ao saber que ela me traiu enquanto estávamos tentando conceber, mas também confessou que ficava com medo de pensar no que ela poderia ter feito se tivesse engravidado. Será que ela tentaria passar o filho dele como sendo meu ou o meu como sendo dele? A ideia me fez tremer também e aprofundou ainda mais meu ressentimento em relação à minha esposa. Antes de entrar em mais detalhes, descobri outra mentira que minha esposa estava escondendo. Uma noite, fiquei curioso e comecei a investigar para descobrir se minha esposa realmente estava indo visitar a mãe dela. Liguei para a mãe dela e ela atendeu, junto com o marido. Fizemos uma conversa superficial e perguntei se eles tinham visto a Sarah recentemente. Ambos me olharam como se eu estivesse sendo estranho. Nós a vimos na semana passada, não lembra? Eu acenei com a cabeça e perguntei quanto tempo ela havia ficado. Ela só apareceu por uma noite. Não tem ficado muito tempo desde que a Abby, a mãe da Sarah, melhorou. Então, a mãe dela não estava mais doente, mas ela usava isso como uma desculpa perfeita para continuar saindo de casa. Nessa altura, eu estava guardando sentimentos bastante sombrios contra a Sarah. Não o suficiente para fazer algo impulsivo, mas estava difícil esconder como me sentia. E ela percebeu. Agora era eu quem estava distante. Ela começou a me perguntar se eu estava bem, e eu dava respostas vagas, na maioria das vezes. Paramos completamente de tentar ter um filho, e ela veio conversar comigo sobre isso. Ela não estava mais sendo gentil como eu havia sido com ela. Ela gritou e disse que nunca conseguiríamos começar nossa família se eu continuasse a rejeitá-la sempre que ela tentava. Foi um esforço enorme para não gritar que eu não queria mais começar uma família com ela. Em vez disso, eu mantive a calma e disse que estava tendo uma semana difícil no trabalho. Ela pareceu acreditar em mim e se afastou. Eu já havia planejado como iria me vingar e, ao conversar com o Jake sobre isso, ele ficou satisfeito com a ideia. Sabíamos que a melhor maneira de machucar a Sarah seria colocá-la na frente de sua família. Eles todos a viam como uma santa e, por mais que ela negasse, essa percepção era importante para ela. Eu dei o primeiro passo ao dizer a ela que estava pensando em fazer um pequeno churrasco, já que o tempo estava perfeito para isso e fazia tempo que não usava a churrasqueira. Ela não desconfiou de nada, porque sabe o quanto eu gosto de fazer churrasco. Convidamos alguns amigos e familiares, mas ela não incluiu seus pais. Quando apontei isso, ela disse que a mãe estava muito doente para sair, mas insisti que o ar fresco faria bem a ela. Ela se recusou, então coloquei em prática um truque que Jake me ensinou. Eu disse, se ela está tão doente, não deveríamos levá-la ao hospital? Coloquei uma falsa preocupação no meu rosto. Ela cedeu imediatamente e disse que não era tão grave e que a mãe poderia se beneficiar de um pouco de socialização. Com isso,
resolvido, começamos a organizar o evento e eu avisei o Jake sobre os detalhes. O fim de semana do churrasco chegou e tivemos muitos convidados, inclusive toda a família dela. Como eu disse, ela tem muita influência sobre eles, então foi a configuração perfeita. Todos estavam rindo, comendo e conversando, como se fosse uma reunião de família normal. Sarah estava no seu elemento, conversando com seus irmãos, cuidando da mãe que, embora ainda estivesse um pouco pálida, parecia bem e controlando a situação o tempo todo. Enquanto isso, eu trocava mensagens com Jake para coordenarmos nossas ações. Quando chegou a hora, peguei minha esposa pela mão e a levei até onde a família estava sentada e anunciei que eu tinha um novo amigo para apresentar a todos. Minha esposa me olhou, mas eu olhei para o canto da casa, onde Jake estava entrando. Quando Jake entrou, ele sorriu e acenou para nossa direção. Os pais dela acenaram de volta, mas ela congelou. Então, ela olhou freneticamente entre mim e ele. O choque no rosto dela já valeu todo o esforço. Eu então disse: gostaria que todos conhecessem meu novo amigo, Jake. Sarah, acho que vocês dois já se conhecem. Ela não respondeu e quase correu até Jake, tentando arrastá-lo para longe. Jake resistiu e ela continuou tentando puxá-lo. Agora ela estava fazendo um escândalo e logo todos estavam olhando para eles. A mãe de Sarah perguntou o que estava acontecendo e Jake se adiantou. Ele disse que tinha uma confissão a fazer. Sarah continuou tentando arrastá-lo e dizendo: por favor, eu explico. Por um momento, fiquei bravo por ela tentar explicar para ele, mas não se preocupar em falar comigo, seu marido. Talvez fosse porque ela soubesse que eu já sabia de tudo, ou talvez ela pensasse que Jake poderia causar mais dano naquela hora. Talvez ela nunca tenha realmente se importado comigo e Jake era com quem ela queria ficar. De qualquer forma, ela estava se agarrando a Jake na frente da família, pedindo para ele ouvir sua explicação. Antes mesmo de Jake falar, já ouvia pessoas sussurrando e peguei a palavra affair. Eu estou namorando a Sarah há alguns meses. Não sabia que ela era casada até recentemente e achei que todo mundo deveria saber. O murmúrio na casa inteira começou. A família dela estava visivelmente chocada e não acreditava no que estava ouvindo. Sarah parou de puxá-lo e ficou apenas olhando para a família. Eu achei que eu era o único na vida dela. Nós até falamos sobre nos casar um dia. Agora Sarah surtou. Eu não sei quem ele é. Ele está mentindo. Olhei em volta e era óbvio que ninguém acreditava na encenação dela. Ela já havia se comprometido ao tentar arrastar Jake embora. Eu entrei e falei por cima dela. Eu sei de tudo. Você mentiu para todos nós. Usou a doença da sua mãe como desculpa para sair de casa e se encontrar com Jake. A mãe de Sarah se levantou tão rápido que eu fiquei preocupado com sua saúde por um momento. Eu fui até ela para ajudar, mas uma das filhas chegou primeiro. Sarah, isso é verdade? O rosto de Sarah estava vermelho. Ela abriu a boca para falar, mas não disse nada. Apenas chorou. Jake veio até mim e eu lhes entreguei uma cerveja da geladeira. Sarah olhou para nós dois juntos e começou a chorar. O churrasco terminou bem rápido depois disso. Os convidados foram embora o mais rápido possível, mas Jake ficou para ver a família de Sarah atacá-la. Foi brutal. Seus irmãos estavam desapontados e revoltados por ela ter usado a doença da mãe como desculpa para se deitar com outro homem. A mãe estava horrorizada e não conseguia parar de chorar. Sarah alternava entre o silêncio e as lágrimas. Ela pegou suas coisas e foi embora naquela noite. Não tenho certeza de onde ela dormiu. O divórcio aconteceu da melhor maneira possível. O acordo foi razoável, mas a verdadeira perdedora foi o orgulho de Sarah. Eu ainda mantenho contato com o irmão e uma das irmãs dela. Eles me disseram que a reputação de Sarah na família acabou. Nenhum dos irmãos a vê da mesma forma. Por um tempo, ela tentou voltar a ser a coordenadora da família, mas eles deixaram claro que ninguém queria ouvir nada do que ela tinha a dizer. Ela ainda luta para recuperar um relacionamento com a mãe, que se sente usada, e a maioria dos irmãos se recusa a falar com ela. Durante o divórcio, ela me procurou várias vezes. Tentou se explicar, dizendo que sempre teve que ser a filha perfeita, e a ideia de ter que ser a mãe perfeita a sobrecarregou. Com o Jake, ela não tinha essa pressão. Ele não significava nada para ela, e ela sempre teria se afastado dele assim que acabasse a desculpa da mãe doente. Isso não ajudou em nada, e eu fiz questão de deixá-la saber que não sentia a menor pena dela. Ela mentiu para mim e me traiu exatamente quando estávamos planejando começar nossa própria família. Ela também usou um cara inocente como ferramenta para se sentir melhor. Não consigo sentir nada por ela. Estou ocupado seguindo em frente com minha própria vida, e o mesmo vale para Jake. Jake e eu ainda nos falamos, embora ele more em outra cidade. Ele me disse que está seguindo em frente e começou a conversar com outra garota. Que bom para ele. Tem sido difícil para mim, pois estou recém-divorciado, mas deixei a Sarah onde ela pertence, no passado. Talvez eu também siga em frente.